Olá, gente amada que me escuta, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Céu Astral. Eu sou Asus Lafera, falando hoje sobre Áries e os relacionamentos, né? Os signos e o amor. É uma continuação dos estudos de sinastria, né? Que eu já tenho aqui os vídeos, você já deve observar as combinações. Mas nesse vídeo falando especificamente da energia ariana na relação, né? Seja essa relação de amor, amizade, negócios, como utilizar bem essas energias, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco e é associado com a energia ação, liderança do fogo, né? A energia da motivação, é o fogo cardial. As pessoas nascidas sob o signo de Áries são frequentemente conhecidas por serem corajosas, assertivas, determinadas, brigonas, sabe, perna para que te quero, bora lá, bora fazer, proativas. Então aqui estão, nesse vídeo a gente vai falar, né, aqui estão algumas, de como são os arianos nas relações e como lidar com os arianos nas relações. Se você é um ariano, como utilizar bem a sua própria energia, né? Arianos têm uma forte personalidade, são naturalmente líderes, são rápidos em tomar decisões, em tomar ação, né, atitude, muitas vezes liderando os outros a seguir seus passos. Arianos são conhecidos pela própria coragem, eles não têm medo de correr riscos, são muitas vezes os primeiros a enfrentar desafios difíceis, né? Eles são destemidos, né? Essa é a palavra, o destemido. E vai além, sabe, para alcançar seus objetivos, né? Arianos, observe aqui que é a energia de Áries, tá? Sol, ascendente, estélio em Áries, então tem uma grande quantidade de energia, estão sempre prontos para um desafio maneiro, sabe? Uma vontade, um desafio com vontade, sabe? Excitante, desafiador, adrenalina, né? Eles tendem a ser extremamente ativos, né? Gostam de manter-se ocupados. De alguma forma, essa questão aqui é vontade de fazer as coisas, se movimentar, viver, né? Ares é conhecido por ser impulsivo. Então, muitas vezes age sem pensar nas consequências. Então, são muito espontâneos, podem não considerar as consequências de suas ações antes de agir, né? Áries é um signo impaciente, pode ficar frustrado se as coisas não acontecem rápido o suficiente. Eles podem ficar entediados facilmente e precisam de constante estimulação e atividade. Tem uma tendência a entrar em conflitos com as outras pessoas por coisas simples, então podem ser teimosos, não gostam de ser contrariados, preferem liderar e evitam seguir as outras pessoas, ou seja, pensa com a própria cabeça. Então, arianos têm essa inteligência, ou se eles são sábios e têm experiência, eles são muito bons em liderar mesmo. Arianos têm uma forte vontade de, sabe, identidade. Eles sabem quem são. Recorde que a energia do Sol em Áries está exaltada, então o Sol aqui brilha à vontade, né? Então por isso que é até um Sol perigoso, porque ele vai brilhar até quando ele quiser, sabe? É muito quente, é como se ele pudesse, não quero brilhar e fica com raiva aí, sabe? O Sol em Áries ele ganha essa autonomia, então são muito confiantes, não se importam com o que os outros pensam deles, né? As pessoas que têm esse signo de Áries forte tendem a ser líderes naturais. Então, observe, traz a energia da coragem, da energia da proatividade, da impulsividade, impaciência, conflito. Tem um forte senso de identidade, como já falado, do Sol, né? Então, pode ter características distintas em diferentes tipos de relacionamentos, né? Então, aplicado essa questão aqui na hora de se relacionar, ele leva todas essas características para as relações. O outro vai ter que lidar com isso de alguma forma, né? O namorado, a namorada, o marido, a esposa, os amigos, os sócios, as pessoas que trabalham junto. Imagine isso tudo concentrado nesses ambientes, né? Então, ah, nos relacionamentos amorosos, amadas que me escutam aí, vocês que se envolvem com arianos, com arianas, ariano tende a se apaixonar muito, é um signo de fogo, né? Então é apaixonado mesmo, romântico,
pode ser muito intenso em seus desejos amorosos, em seus relacionamentos amorosos, sim. São geralmente bastante diretos com seus sentimentos, né? Não tem medo de expressar. Claro que observe que essa questão de ser sincero pode exagerar. Então, se não gosta, vai falar. Se gosta, fala o que quer. Pode ser um pouco impaciente em um relacionamento, né? E espera que as coisas aconteçam rapidamente. Então, Áries, nossa, signo de fogo, né? Vaidoso, né? Ego lá em cima. Observe que eu falo aqui da energia de Áries sem problemas, né? Assim, sabe, como se não tivesse um Saturno ali, né? Em algum aspecto difícil com Saturno, alguma questão assim no mapa, mas a energia de Áries, como ela vai fluindo, né? Então significa que pode ser um pouco impulsivo mesmo em seus relacionamentos amorosos, então pode ter dificuldade em comprometer. Lembrando-se que se essa energia tiver algum problema, então a impulsividade, a briga, a proatividade, ela vem então motivada por algum trauma, por algum problema pessoal, por algum erro, sabe? Então observe, a energia ela vai seguir. Se a pessoa tiver aprisionada, algum problema, algum trauma, essa energia vai explodir de alguma forma, vai sair, vai escapar por algum lado, né? Então é bom a pessoa saber lidar com as próprias emoções. É um signo de fogo, tem muita emoção e que expõe essas emoções mesmo, se movimenta com elas, né? No amor vai ser assim. Na amizade, lembrando, amados, amadas que me escutam, a amizade também é um amor, né? Não deixa de ser um amor também, até um amor mais nobre, né? Vamos colocar assim, porque a gente coloca relações amorosas, né? Parece que diferente, não se ama, um amigo não se ama, um amigo ama também, né? Mas a relação, como fala, amorosa é com paixão, com desejo, né? O toque, o contato, o casamento. Na amizade existe esse amor também, mas não é com toque, não é com intimidade, porque se houver intimidade já não é mais só amizade, já é uma relação ali, né? Já sabemos que já não é só a amizade é o amor sem a intimidade sexual, né? Então a amizade, por exemplo, os arianos, as arianas aí que me escutam, né? São leais, são protetores também, brigam também, amam muito mesmo os amigos, né? Acolhem muito, saem juntos, brigam juntos, fazem bagunça juntos. Então são amigos de verdade, podem ser muito divertidos e entusiasmados com os amigos, né? Lembrando que a energia dos amigos, quando a gente fala de nos relações, né, nos relacionamentos, lembrando que os mapas vão se fundir, né? Observe as pessoas então como mapas colidindo. Então observe, você tem energia de Áries, dois planetas em Áries, aí seus amigos, cada um tem dois ou três planetas em Áries também. Os três amigos juntos, por exemplo, vão ter cinco planetas em Áries. Então observe a quantidade de energia de Áries. Imagine se os três amigos são de signo de Áries mesmo, três sóis em Áries. Três, e observe que geralmente o Sol nunca está sozinho, pode estar um Mercúrio ali, uma Lua ali, uma Vênus. Então imagine esse trio com nove, oito planetas em Áries juntos, é uma explosão de briga, de arianidade, né? Então, nossa, são rápidos para se conectarem, ou seja, têm objetivos semelhantes, são apaixonados pelos mesmos assuntos, falam alto, brigam, xingam, fazem aula de musculação, luta, artes marciais juntos, sabe aquelas coisas, aquelas energias do signo de Áries. Então, observe, tudo que eu tô falando aqui na questão da amizade pode ser feito assim numa relação de amor, né? O que eu tô falando aqui porque a única diferença é que não vai ter aquela ideia da construção da família, né? Da ideia do lar, né? De toda aquela questão de viver um pelo outro no sentido de criar filhos, de criar, sabe? Aí que já é a questão do amor, do romance, ou o desejo que desperta outras áreas da vida, né? A amizade, de uma certa forma, ela leva a vida sem essas cobranças, né? Então, no entanto, né, arianos podem ficar impacientes também com os amigos, então tende a ser indeciso, lembra aqui do signo oposto, né? Então, estão dispostos a, sabe aquela ideia de seguir os planos, mas quando a gente fala de seguir planos mais sérios, então a indecisão na questão da amizade só entra nessa questão aqui, questões mais sérias, né? Enquanto que num relacionamento amoroso, um casal, um namorado, ambos podem seguir a vida juntos, fazendo de alguma forma que vivam juntos, né? Vai se mudar, tem que mudar de estado, tem que mudar
de casa, aí vai ter que fazer isso juntos, né? Então, na relação amorosa tem essas decisões que impactam no relação amoroso do que na questão da amizade. A amizade, de certa forma, tem até uma flexibilidade maior, né? Mas, enfim, outro relacionamento que é interessante observar com a energia de Áries, né? Quando a energia de Áries está forte, são os negócios. Negócios entre arianos, ou então onde a soma da energia é muito ariana. Observe que arianos são muito ambiciosos, impulsionados para o sucesso, né? Ele quer o sucesso em direção de desbravar seu primeiro, né? Claro, são líderes naturais, então têm a habilidade de inspirar, de motivar as pessoas ao seu redor. Eles podem ser bastante impacientes e podem tomar decisões rapidamente também, e o que pode ser uma vantagem em alguns casos, né? Na questão do empreendedorismo. O problema é a competitividade, eles vão brigar. Então, aqui a gente observa que a briga aqui pode ser muito difícil para o ariano, né? Aquele ariano que bate cabeça, que briga, que dá problema na empresa, que discute com o chefe, com o líder. Se ele tiver razão, é até interessante que ele pode aparecer uma promoção, pode, mas será que o chefe não vai dar uma rasteira nele porque ele está querendo passar por cima dele antes dele ter a oportunidade? Então, nos negócios pode gerar esse tipo de conflito, né? A energia ariana, por isso que o signo de fogo se dá bem logo, já está no poder, sendo líder, então, lá no governando, a responsabilidade do líder já está bom, ele já pode falar, desmandar, que aí, de certa forma, já está por cima, as pessoas que estão embaixo não vão geralmente brigar. Mas o ariano que está começando, recomendo que seja um pouco mais paciente na voz, na fala, mais amigável, porque pode ser um problema você conseguir um destaque por conta disso. Seja, no caso, proativo e demonstre nos momentos que forem chamados e use aquela questão, né? Não queira ofuscar as pessoas. Se você tiver sol em Áries, por exemplo, o seu sol muitas vezes quer brilhar muito, exagera no brilho. Então controla mais esse brilho, não querer brilhar mais do que os outros, né? Imagine se for uma empresa com várias pessoas do signo de fogo, outros signos de fogo, por exemplo, muita competitividade. Se for uma empresa onde há outros arianos, vamos brigar. Se for um grupo de arianos para vender, por exemplo, nossa, todo mundo querendo vender, vamos brigar. Mas o problema é que cadê a parceria, né? Tem que haver também uma parceria. Claro, teimosia, as crenças podem ser difícil sabe, dar o braço a torcer. Então as negociações, as colaborações podem ir por água abaixo se não houver esse momento, mas a energia dos negócios também é muito interessante observar que aprender essa questão da negociação ariana favorece as amizades, favorece os relacionamentos de paixão também. Então, entenda, amada aí que me escuta, que as relações têm essas nuances, né? Você pode até também conhecer a pessoa que você se relaciona, o seu amor, né? Seu amante, seu ser querido, que você tem um relacionamento amoroso, íntimo, a paixão, que surge no trabalho. Vai mesclar questões de negócio, então vai entender como é que você se comporta no trabalho, como você é sério, observe que negócio já entra uma questão aqui que exige um passo a passo mais lento, né, por ariano. Pode combinar, então levar características do negócio para a relação amorosa é interessante para a amizade também. Então, observe que a soma aqui desses tipos de relacionamentos melhoram bastante, né? Como lidar melhor com os arianos. Claro, os arianos podem ser impacientes e teimosos em algumas situações, mas podem ser divertidos, né? Entusiasmadas, bons líderes, contar piada. Tem essa questão da ingenuidade ariana, que ao mesmo tempo são tão bravos, são tão assim, parece que vai acabar com tudo, mas quando você percebe, você está lidando com pessoas bem joviais, bem não infantis, porque infantil acaba sendo uma pessoa muito imatura, mas não. A questão é jovial, né? Que parece é muito ingênuo, bem, mas não no sentido de imaturo, né? No sentido de que não sabe da vida, mas acaba sendo ingênuo, tem uma boa intenção, sabe? É um meninão, uma meninona que quer viver a vida, experimentar a vida, ousar viver, né? Então os arianos podem ser muito apaixonantes nesse sentido, que depois de tudo que parece que está brigando, são do bem,
né? Isso aqui falando, claro, das pessoas que têm né, a lealdade, esses valores, né? Os valores positivos. Então, geralmente são leais, são ambiciosos, são amorosos, são amigos, são competitivos, são bons vendedores, negociadores, empreendedores. Então, pode ser impacientes mesmo, teimosos, não- em várias situações, mas também pode ser, como eu falei, né? Felizes, divertido. É engraçado a, a combinação de áreas, uma pitada ariana nos grupos, né? Dependendo do tamanho do grupo, 3 arianas já tá bom demais, que dá um up ali naquele grupo. Claro, as relações podem ter um grande impacto na dinâmica do relacionamento mesmo. Então, se o grupo tiver com muita energia, por exemplo, de terra, ou de água, né? Por exemplo, aí coloca 3 arianos ali, bota um fervor mais nessa energia, porque a energia de terra e de água tende a funcionar muito devagar, todo mundo vai fazer as coisas direitinho. A energia de Ares vem e traz uma bagunça, né? E às vezes quando aquela energia da bagunça é boa. Claro que vai haver conflitos a priori, mas vai ser interessante, porque tanto o ariano quanto o signo de terra ou o signo de água vão gostar dessa novidade. No momento vão se estranhar, mas vão se apaziguar. Por exemplo, recorde que um signo forte no mapa, ele tem muito a ver com estélios, né, na energia, vários planetas no signo, 3 ou mais planetas. O Sol em Áries, o ascendente em Áries também já deixa na pessoa essa energia bem visível. Claro que num relacionamento em grupo, por exemplo, vai depender muito de quantos planetas vão ter, quais são os signos que mais tem energia, né? Por exemplo, se prevalecer, digamos, mais planetas em Áries, por exemplo, ou mais planetas em signos de fogo, nós estamos falando aqui na energia de fogo cardinal. Por exemplo, se num grupo se tiver apenas um grupo de 3 pessoas e tiver só apenas um Sol em Áries, pode até contar com esse Sol em Áries, já com a presença de um Sol. Mas se os outros 2 sóis forem signos que não favorecem uma energia de fogo, tende o Sol em Áries ficar mais fraco nesse grupo. Mas se for entre 2 pessoas, aí já começa a puxar. Então também tem essas nuances aqui da combinação. Mas o Sol em Áries, por exemplo, numa relação, amada, porque o Sol ele é o nosso ego, né? Então, uma pessoa que tem Sol em Áries, bem, pode ser muito apaixonada, sim, vai ter sim a energia impulsiva, a energia da proatividade, mas isso é mais no decorrer da vida dela, sabe? A popularidade que ela alcança, como ela é reconhecida por todos, né? Lembrando que o Sol é assim, não dá para você ver o Sol logo de cara, né? Você vai conhecendo o Sol da pessoa, conhecendo ela, porque o Sol é ela toda, né? Por exemplo, tudo que ela faz envolvendo as várias áreas da vida vai ter uma luz ali e a luz já vem do Sol dela. Então, por isso que muitas vezes não dá para adivinhar, digamos, um sol de uma pessoa, a não ser que esse sol seja muito fomentado, né, no mapa. Não tem, bem, ela pode ter uma forte vontade de liderar, não tem medo de assumir riscos, às vezes pode ser imprudente, mesmo se o parceiro que tiver junto com ela tiver, nossa, vários signos de fogo, uma forte compatibilidade de fogo, nossa, esse sol tende a ficar mais brilhante. Então, é necessário. O Sol, de certa forma, vai ganhar um brilho a depender de com quem se relaciona também. Por exemplo, o passarinho tiver o signo de água, então pode haver uma tensão, né? O signo de água tende a ser mais emocionais, sensíveis, mais para dentro, né? Enquanto os signos área de fogo são emocionais mais para fora, né? Expõe mesmo, não guarda, não leva desaforo para casa e tenta, sabe, limpar logo. Então, observe as nuances de um sol. O sol é interessante por conta disso. É, por exemplo, ascendente, né? O ascendente em signo de Áries, que é o signo que estava lá nascendo na hora que a pessoa nasceu, no horário que a pessoa nasceu. Aí, nesse caso aqui, é interessante que o sol dessa pessoa pode ser em qualquer signo, né? Mas o ascendente dela é ariana. De qualquer forma, ela vai trazer sempre a energia de Ares onde ela tiver. A primeira energia que vem é logo a do Ares, né? Geralmente, o ascendente geralmente é o que mais as pessoas, se for tentar observar uma pessoa, acaba adivinhando muitas vezes o signo pelo ascendente sem perceber, né? Porque muita gente se parece mais o nosso ascendente, não o signo solar.
mas com o tempo a gente percebe que a pessoa não é aquilo só, a primeira impressão, né? Então, alguém tem ascendente em Áries, que vai levar essa energia onde chega, a energia de Marte, né? Também dependendo de onde a pessoa tem Marte, nossa, por isso que o ascendente na relação ele vale ali só no a priori no início, mas depois com o tempo vai apaziguando, vai puxando ali mais para o Sol, para uma Lua, onde tem mais planetas, mas o ascendente é válido, porque torna a personalidade mais forte, temperamental também, é uma pessoa impulsiva, uma pessoa enérgica que à primeira vista demonstra que ela é muito direta em suas interações com os outros e que pode ter uma dificuldade em esconder seus sentimentos, né? Nossa, mas observe, se a pessoa tiver um ascendente em Áries, mas ela tiver de um signo de água, por exemplo, é mais fácil para ela mostrar os sentimentos delas. Mas a questão do signo de água, que muitas vezes tem muito remorso, né, guarda muitos traumas, então é uma pessoa que, ao expor a motivação, a proatividade ariana, ela não vem com um calor de fogo, ela vem com essa energia remorsa da água. Então é uma água que se move, então observe aqui a nuance do elemento ar, do elemento fogo, junto com a água. Então observe se a outra, se ela estiver se relacionando com alguém que é de um signo de água, então já favorece, por exemplo, a energia das águas se conectar e aí. Então observe a dinâmica da energia. Né? O parceiro tiver um signo de ar, por exemplo, e aí o ascendente é em ar, em Áries, né? Nossa, é uma comunicação, é uma compatibilidade, porque pode ser amigos, podem se conversar, trocar muitas ideias, né? Mas aí a pessoa tem um signo de terra, o sol dela é em terra. Então, com o tempo, o elemento ar, a pessoa que tem um signo de ar forte, vai começar a perceber que aquela pessoa, por mais que ela demonstre toda essa energia, toda essa vontade, tem hora que ela trava o signo de ar, né? É como se fosse uma parede ali, colocando o signo de ar no chão. Pô, tá voando demais, vem pra terra, né? Porque o elemento terra é um signo, são signos que de alguma forma param o ar, né? Colocam os pensamentos aéreos do ar no, peraí, volta para a terra. Então tem essa questão do ascendente trazer geralmente a gente se encanta muito com ascendentes. Então o ascendente em Áries encanta muito as energias compatíveis dele, mas depois de um tempo, sabe aquela sensação de que, nossa, não deu certo, por que será? Não era aquilo que eu esperava, parecia, foi fogo de palha, né? E tem essas questões, né? A compatibilidade pode ir até certo ponto, depois começar a ver os ajustes. Mas lembrando, pessoal, que é, por exemplo, por mais que a pessoa pode ser ascendente em Áries, aí tem o signo de terra, aí é realista, é prático, aí vai se dar bem com o elemento água, porque o elemento água precisa dessa segurança e aí consegue se sentir acolhido. Aí a pessoa tem ascendente em Áries, então acaba tendo aquela questão do signo de Áries ter uma tensão com signos de água. Não, não é bem assim, não. Observe que a questão também não é assim, não vai dar certo ou dar errado. Tem a ver com a ideia da pessoa aprender a comunicar, né? A tratar com a pessoa, a conversar, a entender até onde a pessoa vai, até não. E por isso que a relação, mesmo que a relação dure um mês, ou um ano, ou 3 anos, ou muitos anos, é uma relação, né? Claro que uma relação de 3 anos não tem o mesmo peso de uma relação de 3 dias, mas observe, foi uma relação, foi eterno enquanto durou, né? É aquela questão, é uma história para ser contada, é um aprendizado, então não quer dizer que dá certo, dá errado, é o que se aprende, né? Então tem a ver mesmo com a capacidade dos dois, das pessoas que estão ali envolvidas na relação, seja essa relação de amor, de amizade ou de negócio, seja a capacidade de construir a relação, né? O estélio em Áries, por exemplo, é interessante a questão de um estélio em Áries, ou até da própria energia cardinal, com fogo misturado numa relação, porque às vezes as duas pessoas envolvidas nem tem nada em Áries tão forte assim. Sabe, são pessoas que vão ter um ascendente em outro signo, um sol em outro signo, mas tem um ou dois planetas em Áries que de alguma forma não pesam muito na vida cotidiana, né? Só em alguns momentos específicos, mas quando elas se juntam, ativam a energia ariana. Ou então a pessoa já pode ter um estela em Áries mesmo, né? E aí junta com outra pessoa que já tem um outro estela em Áries, mas não são. Não me imagine. Essa questão do fogo cardinal, do estélio, é o que
traz mesmo aquela energia bem brava da Ariana. Aqui se a gente percebe a combinação de Áries ou com alguém que tem o signo de Áries, ou com outra pessoa que tem outro estelo, que a gente vê a força do elemento fogo cardinal ativado. O estelo é quando há três ou mais planetas no mesmo signo. Então, um casal que entra numa relação, vale a pena observar como é a relação do seu signo com Áries, se o mapa dos dois acabam ficando com muita força em Áries. Então, assim, alguém tem um estela em Áries, aí essa pessoa pode ter uma personalidade muito forte, enérgica, uma vontade de empreender, um senso de, sabe, de praticar artes marciais, de briga, de ir além. E pode ser uma vontade forte de liderar também, né? Interações com os outros, ousa ser, né? Ousa se provar. Então, imagine o outro parceiro tem um estela em fogo também. Um estela em fogo, só um estela em fogo. E aí, aí tem planetas em signos cardinais. Então a compatibilidade aqui pode ser muito forte de elemento fogo, mas são signos diferentes que vão, com o tempo vai haver as tensões naturais, porque, por exemplo, se a pessoa tiver o estela em Áries, mas o signo dela é de fogo, é de água, né? Aí a outra estela em Áries, mas o signo dela é de ar. Aí ela se dá bem com o estelo em ar, em fogo da outra, mas não com o elemento água da outra. Mas observe que interessante, é necessário ter a ideia das discussões emocionais e sensíveis também. E isso é o interessante da relação, porque vai haver a necessidade de lidar com esses assuntos também. É por isso que é a relação de amizade, amor e negócio. Você acontece, você vai aprender a criar a ponte, né? Infelizmente a gente quer controlar o outro, quer que seja perfeito. É até interessante observar que se a soma das energias der tudo sempre fogo cardinal e for energia muito direta, sem nenhum tipo de freio, tudo tá bom para funcionar, a relação pode não ir, porque é tão fácil a relação que perde até a vontade. Observe, não há caça, não há a vontade, não há a paixão, há o fogo da paixão, há muito desejo carnal, pode haver a consumação ou não, mas haverá, mas e agora? Depois? O que vem depois? Então, essas nuances energéticas é o que faz é o tempero da relação, né? É o que faz a relação ficar interessante, trazer novidades, trazer novas aventuras, que é muitas vezes o interessante para o desenvolvimento da energia ariana. O fogo cardinal é composto pelos signos de fogo e signos cardinais. É como se, por exemplo, a pessoa junta, né? Por exemplo, a pessoa tem muitos planetas em Leão, muitos planetas em Sagitário, aí junta com alguém que tem muitos planetas em Câncer, em Capricórnio, em Libra, né? Aí tem muita energia ali, fogo, aí depois muita energia cardinal. Aí na soma dá muita energia forte de fogo na relação e uma energia cardinal. E aí as pessoas são muito, brigam muito, se discutem muito, entram em conflito, em competição, e são entusiasmadas demais, querem tudo para ontem, quando percebe, é a energia de Áries que está forte, né? Então, se a soma das energias em um relacionamento der fogo cardinal, também é uma forma de analisar a energia de Áries, nossa, pode indicar uma grande quantidade de energia de entusiasmo, de desejo, de briga, de nossa, tudo para ontem, pode haver uma tensão, né? Já que todos os signos de fogo tendem a ser muito independentes, têm uma forte vontade de liderar. Os parceiros, nossa, se tiver, observe, é bom essa energia, porque se ambos tiverem a energia de ar ou de terra no mapa, fomenta uma combinação, sabe, de água. É como se completasse, né? Já que os signos podem ajudar a trazer equilíbrio, estabilidade, uma flexibilidade. Então, a combinação de áreas nas relações, pessoal, nossa, é muito fogo, é muita paciência, né? Pode ter uma grande influência, sim, na dinâmica do relacionamento. Ah, É importante lembrar que essas combinações são apenas uma parte do mapa astral. Se tiver energia de Áries forte, já ajuda bastante. Então, vai depender muito de como você usa essa energia. Pode ser que você não aprendeu a usar ainda e se acaba se envolvendo muito nos aspectos que faz o Marte quando está transitando, né? E aí cai muito em armadilhas marcianas por conta disso. Então, equilibre através da relação, através da comunicação, da construção de pontes. Isso ajuda muito na relação, né? E bem, obrigado pela sua atenção, se você escutou até aqui.
Sinal que você gosta do conteúdo, então deixa o like, né? Like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, comentários são bem-vindos, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, amado, o que é que custa? Se inscreve agora. Se inscreve, é importante aí pro desenvolvimento do canal. Observe os outros vídeos de combinação dos signos, né? Porque eu fiz as outras combinações, né? Áreas, são vídeos antigos, mas são vídeos muito bons. Mas é isso, pessoal. Até mais e tchau, tchau.